Os 12 Macacos, de 1995. Um filme dirigido por Terry Gilliam, com roteiro de David Webb Peoples, que roteirizou Os Imperdoáveis e Blade Runner, e Janet Peoples. O tema aqui é viagem no tempo como uma maneira de discussão sobre determinismos e livre-arbítrio, assim como traz o inevitável drama do paradoxo da viagem no tempo, que é sempre bacana de ver quando o roteiro é bem tratado, o que é o caso. Na verdade, o que se tem em 12 Macacos é o desenvolvimento de uma história apocalíptica a partir do que já havia sido contado no curta francês La Jetée, de 1962, de Chris Marker, que é um fotorromance, que também será rapidamente discutido adiante. La Jetée é maravilhoso, mas o roteiro desenvolvido para 12 Macacos atualizou as causas para o apocalipse, que aliás está mais atual e realista do que nunca, assim como mudou a localização da trama. Ao invés da França, tem-se Estados Unidos. No ano de 1997, quase toda a população da Terra foi exterminada por uma pandemia viral, restando apenas 1% da população, que teve que ir viver nos subterrâneos. Somente os bichos viviam na superfície. 5 billion people died in 1996 and 1997. Are you going to save us, Mr. Cole? How can I save you? This already happened. I can't save you, nobody can. E no subterrâneo, os que detinham o poder se empenhavam em enviar, digamos, voluntários para viajarem para um tempo antes da eclosão da pandemia e descobrir onde estava o vírus original, antes da mutação que dizimou a população. Assim, os cientistas poderiam estudá-lo e buscarem uma cura. E por alguma razão estranha e não explicada, os cientistas do futuro não tentam deter a liberação do vírus. Parece que era de interesse não impedir a pandemia, ou talvez eles soubessem que não se deveria interferir na história. Embora os personagens Cole e Catherine pensem diferente disso. Mas havia um problema. Os viajantes não suportavam os vários choques causados por essas viagens e enlouqueciam ou morriam no processo, e acabavam atrasando os planos dos cientistas, até descobrirem James Cole, interpretado por Bruce Willis, que parece ser um homem sensível e inteligente para entender quais amostras são relevantes de serem captadas e estudadas. Tem uma mente forte a ponto de resistir aos choques temporais e, acima de tudo, tem uma excelente memória. Tido então como o voluntário perfeito, foi enviado para completar a missão que ninguém conseguia até aquele momento. Descobrir do que se tratava o exército dos 12 macacos que estavam relacionados com o vírus mortal, e saber onde eles armazenavam o vírus em sua forma pura e original. Atenção, esse vídeo está cheio de spoilers. Cole sempre carregou consigo uma imagem de infância aos 8 anos de idade, em que presenciava a morte de um homem no aeroporto, ao lado do corpo caído, uma mulher de cabelos loiros, desesperada, talvez fosse a esposa ou a namorada. Mas Cole aparentemente só reconhece a si mesmo e os pais na cena, que sempre se repete. Mas então quem seria o casal? Qual a importância de saber sobre aquelas pessoas? Na história original de La Jetée, essas imagens são da memória do protagonista. Em 12 Macacos são de um sonho recorrente de Cole. O antagonista da história é Jeffrey Goines, um Brad Pitt muitas vezes engraçado, ainda que exagerado em alguns momentos, mas absolutamente convincente no papel de um jovem com algum distúrbio mental e é filho de um cientista celebrado, que a propósito está estudando o vírus em questão na trama. Jeffrey luta de maneira descompensada pelos direitos dos animais e contra o Estado liberal, mas nunca parece estar em total sintonia nem com um assunto nem com o outro. Ele é o principal alívio cômico da trama e o líder e idealizador do grupo rebelde chamado 12 Macacos. Ele, sem querer e sem se dar conta, é colocado no centro de um grande mal-entendido por causa dos seus planos mirabolantes, e que por uma série de pistas falsas acaba funcionando como distração para os cientistas do futuro.
O verdadeiro vilão, que deseja a aniquilação da humanidade, está bem distante dos sanatórios e dos holofotes. Years, you process that information through your anal-paranoid infrastructure to become some sinister revolutionary cabal. This man is complete bullshit. Terry Gilliam apresenta os dois mundos, o do passado antes do vírus e o do futuro, de maneiras igualmente caóticas e claustrofóbicas. O filme se passa em grande parte em lugares de aprisionamento. Ou é o aprisionamento subterrâneo do futuro, onde vive Cole, ou do passado, como a prisão para a qual ele é enviado, ou o sanatório, ou mesmo a área urbana, extremamente deteriorada com moradores marginalizados, onde parece que uma grande catástrofe não dita já aconteceu, quase que sugerindo que a destruição seria o caminho natural. E mesmo assim, Cole acha aquilo tudo maravilhoso e não quer voltar para o futuro. I love the music of the 20th century. Love to breathe this air. No futuro descrito por Gilliam, a humanidade detém uma tecnologia muito eficiente. Afinal, consegue até viajar pelo tempo, apesar de às vezes errar feio. Mas as máquinas são verdadeiras geringonças, feitas de sucata, fios e plástico, muito plástico. As personagens cientistas do futuro são exageradas, com expressões marcadas. Há várias cenas tomadas em planos inclinados, muitas vezes fotografadas com lentes grandes angulares, dando uma sensação de estranhamento, que nos sintoniza com toda a confusão mental de Cole, principalmente quando ele volta das missões do passado. Tecnicamente, por questões de orçamento, não puderam fazer um set para o futuro. E o futuro teve de ser representado em grandes instalações industriais, já com ares de abandono. Sendo assim, Gilliam decidiu deixar o presente com o mesmo tom. Tudo é sombrio, decadente e sujo. Embora seja um filme de estúdio, não autoral de Gilliam, ele teve total domínio sobre o corte final. E sobre as locações, ele escolheu a cidade de Filadélfia, que foi uma das primeiras cidades dos Estados Unidos, aliás, sua primeira capital. No entanto, na década de 1990, passava por processos de desindustrialização, e por isso havia tantas indústrias abandonadas que serviram para dar abrigo ao futuro decadente de 2035 de 12 Macacos. Ao mesmo tempo, o diretor colocou em tela as belas amostras arquitetônicas, como o prédio da prefeitura, do século XIX, que expressa o mundo do futuro na superfície. Ouvimos quando Cole sai do subterrâneo para buscar amostras de teste de contaminação. O fato de Terry Gilliam não ter recorrido a grandes efeitos especiais para caracterizar o futuro e a escolha do tema de fundo ser uma pandemia mantiveram o filme atualíssimo e super relevante no hall da ficção científica. Voltando ao filme, apesar de ter uma mente forte, Cole parece estar sempre no limiar de sucumbir à loucura causada pelas viagens temporais. E é perseguido por uma voz que, ao mesmo tempo que lhe dá dicas sobre como se libertar da vigilância do futuro, o pressiona para que cumpra sua missão e acrescenta mais um elemento de insanidade ao personagem. Afinal de contas, só ele a escuta. A voz do personagem oculto pode ter um outro sentido na história original de La Jetée. A psiquiatra Catherine, interpretada por Madeleine Stowe, vai aos poucos assimilando as estranhezas da presença perturbada de Cole, assim como suas narrativas alucinadas, e ao final da trama torna-se sua cúmplice e uma vítima da síndrome de Cassandra, sobre a qual ela mesma ensina em sua palestra. Ela está fadada a conviver com a agonia de saber o futuro que ameaça a humanidade, tal como acontece com James Cole. Só que a essa altura já sabemos que Catherine não terá um futuro. Quase no ápice da ação, quando o casal se esconde no cinema que exibe o festival de Hitchcock, está passando o filme Vertigo, ou Um Corpo que Cai. Relembrando essa história, o protagonista está perturbado por uma tragédia pessoal e se apaixona por uma mulher idealizada, Madeleine, que é envolvida por um véu de misticismo, pois ela acredita que divide o corpo com uma antepassada do século XIX, e Madeleine morre.
Mais tarde, o protagonista a reencontra na figura de uma outra mulher, Judy. Mas ele não quer uma vida ao lado dessa nova mulher, ele quer a mulher que se foi. E sua obsessão obriga Judy a mudar todo o seu senso estético e hábitos para se transformar em Madeleine. Mas a nova Madeleine morre também. Para o momento em que Cole e Catherine saem do cinema, prontos para fugirem, Terry Gilliam pegou emprestada a cena da revelação da identidade da impostora de Um Corpo que Cai, para revelar a identidade da mulher que está sempre nos sonhos de Cole, inclusive com o mesmo trecho da trilha sonora de Bernard Herrmann. E uma curiosidade é que o nome que a doutora Catherine assume para fugir da polícia é o nome da impostora do filme de Hitchcock, Judy. Terry Gilliam fez isso como uma brincadeira, uma homenagem tanto a Hitchcock quanto ao cinema, mas também como um prenúncio do que virá, que é uma torrente de ideias trágicas que unem os 3 filmes, Um Corpo que Cai, La Jetée e 12 Macacos. E mesmo com o final trágico para Cole, e diante da agora certeza da proximidade de uma hecatombe, Catherine tem um lampejo de esperança, quando os olhos dela e os do menino se encontram, e ela sorri. Muito provavelmente porque ela sabe que o menino é a versão de Cole naquele tempo. E aí conclui-se que estão presos em um looping temporal. Cole, criança, sobreviverá à praga e voltará para tentar encontrar o vírus e, portanto, a encontrará novamente. E novamente, e novamente. A não ser que os cientistas do futuro tenham novas pistas e mudem os rumos das ações. A trilha musical não é original. Afinal, tratando-se de um filme sobre o passado, nada mais lógico do que usar músicas já feitas. Mas a trilha ficou muito marcada pela suíte Punta del Leste de Astor Piazzolla, que se tornou o tema do filme e elevou na época a popularidade do fantástico bandoneonista. La Jetée, a obra original de Chris Marker, realizada em 1962, um fotorromance francês, é um ensaio sobre o tempo, sobre movimento. Apesar de ter apenas 28 minutos, é grandiosamente profunda em termos de linguagem de cinema e provocativa politicamente, pois o desastre que se abate sobre a humanidade é a Terceira Guerra Mundial com bombas nucleares. Mas tudo o que vemos remete à Segunda Guerra. Os sussurros ouvidos são em alemão, com vozes sobrepostas, e não se consegue distinguir o que é falado, exceto por um momento, em que cessa a sobreposição e há apenas uma voz que é mais alta e diz: metade dele está aqui e a outra metade está no passado, referindo-se ao protagonista, que é usado no experimento doloroso de viagem no tempo. Não é difícil relacionar o idioma alemão e toda a cena montada representando o futuro nos subterrâneos de Paris aos experimentos feitos por alemães em prisioneiros durante a Segunda Guerra. Em La Jetée, a missão do protagonista é buscar ajuda no tempo, seja no passado ou seja no futuro. Depois que o viajante protagonista explora o passado, sempre a partir do momento que ele trazia na memória, no aeroporto de Orly, ele é enviado para o futuro. Mas os homens do futuro julgam os do passado como uma escória e não querem contato. Mas mesmo assim dão ao protagonista a tão esperada e poderosa fonte de energia e fecham suas portas. O protagonista sabe que está condenado, já que não é mais útil para viajar no tempo. E é quando recebe a visita dos homens do futuro, que lhe oferecem abrigo no tempo deles. Mas ele pede para voltar para o passado, onde está a mulher adocicada do aeroporto de Orly, mesmo sabendo do desastre que se abaterá. E quando retorna, um dos seus algozes do subterrâneo está também na cena e o mata. E então sabemos que o homem que o menino viu morrer no início do filme era ele mesmo em sua forma adulta. Há muita subjetividade em La Jetée, mas não é o assunto deste vídeo. Voltando às ligações entre os 3 filmes, e como curiosidade, Chris Marker também pegou emprestado de Um Corpo que Cai a imagem da sequoia como uma testemunha da passagem do tempo. E pode-se dizer que o coque da mulher amada também é uma menção a Madeleine, a antagonista misteriosa de Hitchcock.
Nas ficções científicas 12 Macacos e La Jetée, as mulheres só existem até aquele momento específico. Elas não sobreviverão ao cataclisma e são o elo de ligação do protagonista àquele momento temporal. Em O Corpo que Cai, que não é uma ficção científica, a mulher idealizada que só existe no início do filme inesperadamente morre. Mas tempos depois, quando o protagonista encontra uma mulher com traços idênticos, mas uma mulher comum, ele insiste em transformá-la na mulher idealizada que ele conheceu no início da trama. Ele prefere a ideia de estar com uma impostora ao invés de viver um amor real no presente. Então, todos os 3 protagonistas dos 3 filmes estão fadados a viver no passado, onde havia elementos de felicidade, ainda que seja um passado trágico. Na prática, o que Terry Gilliam e os roteiristas fizeram em 12 Macacos foi trazer o cinema clássico de volta em sua obra contemporânea naquele momento, porque o cinema sempre retoma em alguma medida histórias já contadas, é o passado sempre nos visitando. Para quem tem interesse em conferir 12 Macacos, eu indicaria que assistisse os 3 filmes. É um exercício sobre linguagem de cinema, contando praticamente a mesma história em tempos diferentes. O que começou em O Corpo que Cai, que por sua vez conta a história do livro Entre os Mortos, dos autores Pierre Boileau e Thomas Narcejac. No momento em que esse vídeo foi feito, La Jetée continua disponível gratuitamente no YouTube. Os demais devem estar em alguma plataforma de streaming. Mas se procurar bem, todos estão por aí. Bons filmes para você!